Fala, corneta! Tudo bem com você? Flamengo e Atlético Paranaense, Copa do Brasil, primeiro jogo 0-0 no Maracanã. Fica aí, vamos conversar sobre esse jogo. Calma, corneta! E aí, tudo bem? Como é que você está? Bom, para a gente poder falar um pouquinho desse jogo contra o Atlético Paranaense, a gente primeiro precisa entender que é Felipão sendo Felipão. O Felipão ele tem por característica esse tipo de jogo truncado. E em jogos de Copa, em jogos eliminatórios de Copa, jogos de ida e volta, no primeiro jogo você não precisa jogar. Na verdade, o que você precisa é não deixar o adversário jogar. E foi exatamente o que o experiente Felipão fez com o Flamengo. E aí, quando você faz isso, não deixa o adversário jogar, principalmente com uma característica de uma marcação muito pesada, um revezamento de faltas, que foi o que o Atlético Paranaense fez no Flamengo, com os jogadores do Flamengo. Um árbitro completamente passivo, fraco, você vai irritando os jogadores momento a momento, e o que você tem é um time querendo jogar futebol e o outro time não, e o outro time querendo apenas parar o jogo a todo momento, com jogadas, parar o jogo, irritar o jogador. E isso foi a tônica do jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo cria uma grande quantidade de oportunidades, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. A gente precisa falar que o Flamengo, por mais que ele tenha criado toda essa grande quantidade de oportunidades, a efetividade não foi boa. A gente precisa separar as coisas e isso já não tem sido de hoje. A gente tem dependido de jogada de bola parada, de jogada de bola aérea, e quando a bola vem por baixo, a efetividade não foi boa e não tem sido boa. Nós tivemos uma grande quantidade de finalizações, mais de 15 finalizações no jogo, comparado a 5, 6 finalizações do Atlético Paranaense, mas nós não fomos efetivos. Em jogos de Copa, nós precisamos aumentar a efetividade. Mas o que contribuiu para que a gente não fosse efetivo? A gente precisa também entender o contexto do jogo, as situações que aconteceram ali. Primeiro, o Atlético Paranaense vem com uma formação de 3-5-2, então já estava claro que o Felipão ia colocar um muro ali na frente do gol do Atlético Paranaense, e que isso iria dificultar as ações do Flamengo, principalmente se você não tem transições ofensivas em velocidade. Só que por que o Flamengo não conseguiu essas transições? Porque o Atlético Paranaense não deu essas transições, uma vez que ele praticamente jogou na defesa. Ele veio com 5 jogadores ali no meio-campo, então povoou muito o meio-campo e ele simplesmente deu a bola para o Flamengo, ou melhor dizendo, o Flamengo simplesmente se impôs no jogo e pegou a bola para si e praticamente determinou todas as ações, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. E coube ao Atlético Paranaense ficar lá atrás. E aí, quando você fica lá atrás, no primeiro tempo ele botou ali uma linha de 4, uma linha de 5, com 1, 2 jogadores no escape. No segundo tempo, o Atlético Paranaense colocou uma linha de 6 atrás. E por mais que você consiga fazer bolas pelo meio, que é mais difícil porque o meio está muito congestionado, tem muito pouco espaço para você construir jogadas. E quando você constrói, quando você tem a capacidade de finalizar, você tem que ser o mais efetivo possível. E a gente não conseguiu ser efetivo hoje. Então a gente precisa separar as coisas. O Atlético Paranaense não quis jogar futebol? Não quis. Mas o Flamengo também não teve a capacidade de se sobrepor ao antijogo do Atlético, de se sobrepor à defesa do Atlético. E a gente precisa corrigir isso, porque não vai ser a primeira vez, não tem sido a primeira vez. A gente tem jogado com muitas equipes assim, principalmente quando vem jogar contra a gente no Maracanã, e a gente precisa encontrar estratégias alternativas para romper uma zaga tão fechada como foi a do jogo de ontem contra o Atlético Paranaense. No primeiro tempo, a gente teve uma quantidade de oportunidades bem interessante, está aqui na minha cola, ó, 72% de posse de bola e 9 finalizações. Mas posse de bola,
finalização sem assertividade, sem eficiência, cansa o jogador, irrita o jogador, vai deixando o jogador cada vez mais ansioso, e, né, porque ele fica ali, as coisas não acontecem, a torcida vai ficando ansiosa, o jogador vai ficando ansioso, aí ele deixa de acertar um passe arriscado que ele antes estava arriscando, porque a confiança começa a diminuir, e isso afeta todo o rendimento da equipe. Quando a gente volta para o segundo tempo, o cenário se repetiu. O Flamengo continuou em cima, continuou praticamente dominando todas as ações, propondo o jogo, e nada da bola entrar. E cria jogada por baixo, cria jogada por cima, e você cria jogadas abertas, faz ultrapassagens, faz cruzamentos para a área e nada da bola entrar. Chuta de fora, nada da bola entrar. E isso vai tornando o jogo mais ansioso, vai deixando as ações mais difíceis, os jogadores automaticamente vão cansando, né? Porque você fica ali propondo toda hora, corre, passa, ultrapassa, aí você faz uma ultrapassagem, não recebe bola, volta, você vai cansando também, você vai começando a errar passe e as coisas não começam a acontecer, as coisas não acontecem, e isso vai deixando o jogo mais difícil ali na sua capacidade de concluir em gol. E a gente precisa falar que o juiz Luiz Flávio é um juiz muito fraco, muito fraco. Ladrão! Faz aí uma análise rápida, observa qualquer análise em outros canais do YouTube, na televisão, todos os jogos em que esse juiz está presente, independente das equipes que estão atuando, sempre tem problema. É um juiz fraco, ele usa a bandeira da FIFA no peito, o escudo da FIFA, mas é um juiz muito fraco, é um juiz que não tem a capacidade de se impor no jogo, é um juiz claudicante. Teve uma jogada ali na área do Flamengo que o jogador do Atlético Paranaense praticamente tirou a camisa do Léo Pereira e ele não só não deu pênalti, como nem ao VAR foi. É uma coisa absurda. O que precisa fazer para ele dar um pênalti? O que precisa fazer para ele ir até ali o VAR para poder analisar a jogada? Ele vai lá e analisa. Se ele achar que não foi, ele mantém a posição dele em campo. Mas por que ele não foi? Né? Pênalti claro. Então isso vai deixando os jogadores muito à flor da pele. Ele é um árbitro que torna o jogo muito tumultuado, deixa muitas faltinhas pequenas, o jogo picotado, e o time do Atlético Paranaense picotando o jogo todo momento, revezando falta no Everton Ribeiro, no Arrascaeta, no Felipe Luiz, e ele vai picotando o jogo e vai irritando os jogadores, principalmente da equipe que quer jogar bola. E o Flamengo também não conseguiu, como eu já falei, não conseguiu se sobrepor a tudo isso. A verdade é que, independente do adversário, independente do árbitro, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente não conseguiu fazer a nossa parte no jogo de ontem. Ali no final do segundo tempo, uma falta clara sobre o Arrascaeta e ele não dá a falta. Então, olha que contrassenso, ele picota o jogo todo e falta clara ele não dá, a bola segue, o Davi Luiz faz uma falta ali, né? E os jogadores muito irritados já com o Luiz Flávio, o Davi Luiz xinga e ele é expulso ali no último minuto do jogo. Parte disso é culpa do árbitro, que não tem a capacidade de conduzir o jogo. É um árbitro que, na minha opinião, é muito vaidoso, gosta de chamar muito o jogo para si, tão ruim quanto o irmão dele, que fica naquela porcaria daquela central do apito. A gente também precisa falar que ele também errou favorecendo o Flamengo, porque, na minha opinião, aquela jogada do Arrascaeta deveria ter sido expulso. É um carrinho por trás, ele pega só na panturrilha do jogador do Atlético Paranaense e o VAR deveria ter chamado e o Arrascaeta deveria ter sido expulso. Então observa que uma sequência de erros vão conduzindo o jogo e vão deixando os jogadores cada vez mais irritados. E é importante que a gente entenda que a decisão que você toma, as ações que você toma, elas são consequências das coisas que aconteceram antes. Então, quando o árbitro picota o jogo, quando ele não dá o cartão vermelho quando ele deveria dar, quando ele não vai ao VAR quando ele deveria ir, quando ele não dá a falta que ele deveria dar, quando ele não dá o pênalti que ele deveria dar, isso vai comprometendo as ações ao longo da partida. A tônica do jogo de hoje foi isso. Um time do Flamengo dominante, um time do Flamengo massacrou o Atlético Paranaense, não foi eficiente para fazer o gol. O Felipão
jogou mais uma vez na retranca e vai jogar todas as cartas no jogo contra o Flamengo lá na Arena da Baixada. E o ponto negativo, na minha opinião, foi o árbitro Luiz Flávio, beleza? Então, se você chegou até aqui, se você concorda com as coisas que eu estou falando, pô, deixa o botão do like aí, isso vai me ajudar bastante. Chegou até aqui também, seja bem-vindo ao canal, aproveita, se inscreve, vai ali, aperta o botão de se inscrever, aperta também o sininho para você receber uma notificação toda vez que sair o vídeo novo. A gente vai agora virar a chave novamente para o Campeonato Brasileiro, o segundo turno vem aí, e eu acredito que a gente, com o time que nós temos hoje, a gente tem condições de recuperar ali os 9 pontos que nos separam do Palmeiras e brigar lá pela liderança e pelo título. Valeu? Saudações rubro-negras, nos vemos no próximo vídeo. Fui!